Para debater esse assunto com a gente, nós temos dois convidados. Um deles é o Tiago Falcão, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui em Alagoas. E também temos o presidente dos empreendedores, da Associação dos Empreendedores do Pinheiro, Alexandre Sampaio. Muito boa tarde, vocês me ouvem? Boa tarde. Ouço bem. Boa tarde. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria que o Alexandre se apresentasse e falasse a respeito do posicionamento dele em relação ao isolamento horizontal e o vertical. E na sequência a gente vai para o Tiago Falcão. Bom, boa tarde a todos. Essa é uma questão bem complexa e aqui eu tenho que me posicionar do ponto de vista pessoal, porque dentro da nossa associação há bastante divergência pelas questões naturais que todos nós empresários estamos sentindo, né? E especialmente nos empresários do bairro do Pinheiro e regiões afetadas pela mineração da Braskem, a gente vive duas quarentenas. A gente vive um problema que é o isolamento que as empresas foram obrigadas a ter em função do afastamento de todo o processo de evacuação do bairro, que continua em curso, né? E das autoridades dizendo que as pessoas tinham que se afastar das zonas perigosas. Então, a gente já vive há 1 ano e meio uma quarentena. E eu quero refletir com vocês o que hoje, se com 1 mês de isolamento, bares, restaurantes, aqui representados pelo Tiago e todos os outros setores empresariais, estão vivendo uma verdadeira quebradeira e um risco de demissão em massa. Vocês imaginam o que está acontecendo com as empresas do bairro do Pinheiro e regiões que há 1 ano vivem isso. Então, a sensibilidade que o governo federal e que os deputados e senadores estão demonstrando agora com medidas emergenciais que vão ser aprovadas em breve, né, para micro e pequenas empresas, para empresas relacionadas empresas maiores, que já foram, inclusive, agora aprovadas, a gente não teve nenhuma sensibilidade nesse sentido até agora em relação às empresas do bairro, né? Então, eu quero aqui deixar esse protesto, quero registrar isso aqui em relação à completa ausência dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, das Defensorias Públicas Estadual e Federal, junto com o CNJ, que simplesmente ignoraram a existência do tecido social e econômico dos bairros afetados pela mineração. E agora, quando a gente começa a se recuperar, vem a Covid-19, vem o coronavírus, e põe a pá de cal que faltava para as empresas piorarem ainda mais a situação que viviam. Bom, esse é o panorama econômico que nós vivemos no bairro do Pinheiro e regiões. Mas temos aí a questão do isolamento social, que aí é uma questão de saúde. E eu queria, na verdade, falar que acho que a gente está vivendo uma falsa dicotomia, uma falsa dualidade entre saúde e economia, tá? O que nós estamos enxergando em todos os países do mundo, e a própria orientação do Ministério da Saúde e o número crescente de casos, mostra que assim, só existe uma possibilidade do ponto de vista de conter a curva de contaminação, que é a gente, nesse momento, achatar o isolamento social horizontal, ele diminuir a curva de contágio, diminuir a ocupação dos leitos hospitalares e permitir que o maior número de pessoas tenha acesso aos tratamentos durante esse período de epidemia. E aí eu quero fazer um depoimento pessoal. Os números que vocês estavam apresentando da saúde de Alagoas e do Brasil são completamente falsos. Vocês sabem disso, né? Eu estava vendo ontem, a gente tem só 260 testes por 1 milhão de pessoas. E eu quero dar o meu depoimento pessoal. Eu tive todos os sintomas há 2 semanas atrás do coronavírus. Tosse seca, dor ao respirar, desconforto respiratório, dor no corpo, moleza, estado febril. Liguei para o 0800 do governo do estado e fui orientado a ficar em casa, e eles disseram que não havia testes, tá?
meu filho pegou também, dentro dos mesmos sintomas. Aqui em casa somos 4. Eu e meu filho mais velho apresentamos os sintomas. Minha esposa, de uma semana para cá, apresentou e foi internada. Nesse momento, ela está internada no Arthur Ramos, em estado de isolamento completo, na ala de isolamento do hospital. E se a gente não tivesse adotado o isolamento radical, minha mãe estaria contaminada, que é uma senhora de 79 anos, obesa, hipertensa. Minha sogra, que tem 77, os avós da minha netinha, por parte do meu genro, que também são idosos. Então, assim, eu acho que, de certo modo, o governo federal, e eu não falo dos governos estaduais, minha crítica em relação ao governo estaduais é outra, mas o governo federal está dando uma postura muito dúbia, né? O Ministério da Saúde dizendo uma coisa, o presidente dizendo outra, quando nesse momento o país precisa ter uma unidade, precisa ter segurança epidemiológica, segurança das orientações de saúde. E vou dizer, eu poderia estar enterrando parentes meus se nesse momento a gente não tivesse adotado o isolamento. Então, assim, é muito grave o que eu estou percebendo no país, porque assim, a gente está num debate do achismo. Se as pessoas estivessem olhando os casos que estão acontecendo fora do Brasil, e o caso mais emblemático é o da Inglaterra, que apostava numa imunização de massa, né, que todo mundo, naturalmente todos nós vamos pegar, mais cedo ou mais tarde. A questão é a velocidade de contágio e como isso vai colapsar o sistema de saúde. Minha esposa está no Hospital Arthur Ramos e só tinha 2 leitos vagos quando ela foi internada há 3 dias atrás. Então vocês imaginam se a gente tem uma curva de contágio muito rápido, não vai ter hospital particular nem hospital público capaz de dar vazão à necessidade de tratamento. E olha, ela não estava no grupo de risco e está passando por dificuldades grandes. Está, assim, muito complicada a situação dela, embora os sinais vitais, não está com pneumonia, não está com problemas cardíacos, mas está vivendo situação dramática no hospital e a gente sem poder estar junto, né? Esse é um lado ruim da doença, porque em 52 anos eu nunca internei alguém da família, um amigo e tal, em que a gente não pode ficar com um acompanhante. E isso tem que existir. A gente está vivendo assim um drama em cima de outro drama. Então eu queria dizer aqui para o Tiago que eu sou absolutamente solidário com a situação dos empresários. Eu sou empresário, estou vivendo um prejuízo violento. Minha esposa também, caiu muito o faturamento dela. Estamos em dificuldade econômica, né, falta de capital de giro. Como eu já disse, piorado pela questão do bairro do Pinheiro, que já tinha fragilizado as nossas empresas. E eu acho que essa questão é uma questão que vai muito além dessa dicotomia entre empresário, entre economia e saúde, entre isolamento vertical e horizontal. A gente está falando aqui de uma pandemia de saúde pública, e os Estados Unidos, que eram a favor do isolamento vertical, o Trump se deu mal. Hoje o país está tendo uma explosão de casos, de mortes, e a gente caminha para o mesmo lado, porque a gente vê um afrouxamento das medidas de isolamento, da adesão do isolamento aqui. Eu fiquei chocado com as imagens que eu vi do mercado da produção em Alagoas, aqui em Maceió. Fiquei chocado mesmo com a falta de sensibilidade das pessoas e de engajamento, e isso vai piorar, só aumenta. Eu acho que se a gente passasse um tempo mais curto em isolamento, para achatar a curva, a gente teria uma saída mais rápida dessa crise. Certo, Alexandre. Vamos ouvir agora o posicionamento do Tiago Falcão, né? Porque a gente entende o lado da questão da saúde, da ciência, e deve mesmo priorizar a vida, mas a gente tem que tentar encontrar pelo menos um equilíbrio com os aspectos econômicos, né? O decreto do governador prevê a reabertura do comércio para o dia 20. Eu queria que o Tiago Falcão agora se posicionasse a respeito dessa medida, se acha que é suficiente ou então ainda é muito tarde, né? Já deveria estar aberto, já deveria estar funcionando. Tiago, fique à vontade. Boa tarde. Se você me perguntar agora se eu sou a favor do vertical ou do horizontal, eu vou dizer depende. Vai depender muito do cenário de cada cidade, de cada estado. Eu acho que o cenário atual é o que tem que ser levado em consideração. E se você me perguntar se eu sou a favor do vertical
dos moldes que se desenham em relação ao que é transmitido através das empresas, de matérias, que é a abertura total e a continuidade do comércio, vou dizer que não. O que a Brasel defende, a gente chama de uma abertura progressiva e parcial. A gente chama de uma abertura com responsabilidade. O que é que isso quer dizer? A gente, por alguns dias, já vem em contato constante com o governo e trazendo isso como proposta, para que seja analisado cada situação dentro das suas cidades, dentro do estado como um todo, para que a gente possa dar passos. E cada passo desse tem que ser levado, lógico, em consideração a parte de saúde. Existe um ponto muito importante nessa discussão, tá? Se a gente sabe que mais de 50% da população ela deve contrair a questão do vírus para que a gente possa ter uma imunidade em relação às pessoas, a gente sabe que essa questão do achatamento da curva se dá porque o sistema de saúde não consegue suportar em relação a uma epidemia, a pandemia, né, de forma generalizada e de forma rápida. Então, o que a gente defende é que existam estudos em relação à projeção de pico da epidemia, exista um preparamento em relação à questão da estrutura do Estado, seja na questão de leitos de retaguarda, quanto de leitos de UTI. O que a sua esposa está precisando agora, e que eu acho que vai ser a maior dificuldade da gente agora, são os leitos de retaguarda, né? Que são os que devem ter maior número de casos, né? Que precisa de uma atenção, mas não necessariamente é um estado grave como de uma UTI, que vai precisar de um respirador ou algo nesse sentido. Então a gente vem cobrando do Estado, e eles vêm apresentando os estudos que vem fazendo em relação à construção de hospitais, de leitos, dentro de um espaço de tempo. Eu acho que o cronograma deles para completo, dentro das possibilidades que eles têm hoje, vai até o dia 15 de maio, podendo até ser renovado esse plano para outros leitos. Mas acredito que em 10 dias a gente vai ter um panorama muito verdadeiro do que está acontecendo dentro da nossa cidade e dentro do nosso estado, principalmente acompanhando outros estados que estão num estado já mais avançado que o nosso. São Paulo é um bom termômetro para isso, e a questão do Ceará é um outro bom termômetro. Lembrando que nem Ceará e nem São Paulo adotou as medidas a início que o governo adotou aqui, de fechamento por completo, e fazendo com que essa questão do achatamento, ele já deu um esticamento diferente do que dentro desses outros estados. Então, acho que com 10 dias a gente tem como analisar o cenário que a gente está atualmente e tomar decisões. Eu acho que se existir um grau de uso razoável em relação a esses leitos de retaguarda, e principalmente os leitos de UTI, que são os leitos que não vai ter mais o que se fazer, né? O leito de UTI é o último estágio ali da doença, os estágios mais graves que vão precisar de um respirador, de algo nesse sentido. Eu sou a favor, sim, de que a gente faça uma abertura progressiva, com regras rígidas, horário espremido, para que a gente possa voltar a ter a produção comercial e a gente não tenha um caos social futuramente ainda maior do que já teremos, né? A gente já tem um número de desempregos, mesmo com a ajuda do governo federal, a gente já tem um índice alto aí de número de desempregos. A última pesquisa que a gente fez com nossos associados já tem uma redução de 30% das suas equipes. Então, mesmo com a ajuda de pagamento de salário, com medo da instabilidade que a gente vai ter à frente, as pessoas estão preferindo hoje demitir enquanto pode pagar uma rescisão, fazer a coisa de forma correta, do que esperar para ver no futuro. Então, eu sou a favor que use a ciência a favor de respostas futuras, né? Então, só concordar com a postura vertical não é, a horizontal não é o nosso perfil. A gente acredita que o horizontal ele tem que ter uma lógica, ele precisa ter um prazo para que isso aconteça. Lógico que isso é tudo muito incerto, e quando a gente fala em prazo, são possibilidades que podem ser modificadas a cada novo cenário, a cada nova descoberta. Agora, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Está prevista a reabertura do comércio no dia 20, né? Mas estudos apontam
que o vírus vai continuar circulando aqui no Brasil, pelo menos até setembro. Acredito eu, e aí vocês podem até me ajudar, que vocês têm conhecimento de causa em relação a isso, que, por exemplo, um bar fechado ele tem um custo, né? Um bar aberto ele tem outro custo. Você acredita, colocando isso na balança, né, que vamos dizer que vocês consigam reabrir mesmo no dia 20, né, e é isso que prevê o decreto. Vocês acreditam que as pessoas irão voltar a frequentar os lugares e esse custo vai compensar a abertura, né? Uma ótima pergunta. Eu acredito que a gente tem que dar a possibilidade para quem acredita que isso vale a pena ou não. A gente não pode analisar bares e restaurantes, uma cadeia extremamente complexa que tem uma diversidade enorme, de forma a gente olhar como uma casa de entretenimento. Uma casa de shows, provavelmente, nem pense em 3 meses está aberto. Talvez não. Mas, sei lá, um restaurante de bairro, ou comercial até, que voltem a funcionar os escritórios e que possa atender de forma resumida o seu funcionamento, talvez para ele tenha sentido a questão do funcionamento. A gente é a favor que a gente adote as medidas da OMS como parâmetros. É lógico que dentro da nossa realidade atual, as medidas da OMS nunca vão permitir um funcionamento de um show, onde pessoas vão estar em contato tão próximo. Mas ela permite, através do distanciamento de mesas, ambientes que sejam comuns, desde que tenham certos cuidados. E qual a opinião do Alexandre a respeito disso? Eu acho que, assim, tudo que eu tenho lido e visto com muito cuidado em relação às medidas que permitem o afrouxamento do isolamento social mais radical ou um isolamento completo horizontal, como é tecnicamente chamado, exige uma preparação do sistema de saúde e do governo que, infelizmente, nós não temos. A verdade é essa, a gente tem que falar claro. Na minha família, 3 pessoas estão com suspeita de coronavírus, de Covid-19, e ninguém foi testado. Então a gente está fora das estatísticas. Tá? Falar que tem 4 pessoas internadas, eu vi agora há pouco, só no Arthur Ramos tem 12 ou 15 com suspeita, lá na ala isolada, num hospital. Então, assim, desculpa, a gente está vivendo as estatísticas estão absolutamente inconsistentes, porque nós não testamos. Então, eu concordo com o Tiago, que seria muito importante, Tiago, e defendo isso, eu sou empresário, e a gente está vivendo um problema grave em todos os aspectos, no trabalhista, no capital de giro, na incerteza de se pode ou não pode, que decisões tomar num processo desse. Mas vamos lá. Tem teste? Não tem. Para você abrir a sua empresa e ter pessoas lá, como é que você vai saber se você não vai ser um vetor de contaminação ou não, se você não tem como testar, não tem como isolar, não tem como dar uma assistência melhor para a pessoa que está lá e realmente fazer como os países que conseguiram conter fizeram. Quem está testando em massa, criando o processo de isolamento, aí sim, esse isolamento vertical funciona. Teste todo mundo e vá fazendo uma seletividade, porque quem está podendo circular já volta à economia, tomando cuidado com os grupos de risco. Mas essa falta de equipamentos, de testes e de uma estatística confiável torna um processo de alargamento ou de afrouxamento nesse isolamento uma bomba relógio. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que é fundamental a gente entender, e aí eu estou falando como empresário e vendo, por exemplo, os virologistas falando, o Átila, que é um virologista que tem um canal na internet, eu tenho acompanhado muito ele, a gente vai passar pelos próximos 12 meses ou 18 meses, até a gente ter uma vacina efetiva que possa realmente dar uma tranquilidade, momentos alternando de isolamento e de afrouxamento, para que não haja um colapso do sistema de saúde. Nesse sentido, as empresas vão precisar se reinventar. Eu diria que assim, a gente está vivendo, o mundo não vai ser o mesmo depois do coronavírus. Se você ouve uma live do Bill Gates, que falava há 5 anos sobre o que aconteceria com uma epidemia viral de contágio aéreo pelas vias respiratórias no mundo,
o mundo tem que se reinventar agora. Assim, os contatos sociais têm que se reinventar, a forma dos bares e dos restaurantes entregarem e promoverem entretenimento, seja com petisco, com bebida, vai ter que mudar completamente, porque a gente vai passar um tempo vivendo isso, tá? Infelizmente, nós estamos vivendo um período de baixíssima qualidade da informação, né? Principalmente das autoridades públicas, mesmo as bem intencionadas, que eu acho que o governador do estado está bem intencionado quando promove uma coisa mais... Ele está no caminho certo, ele está na linha da OMS e tal, mas ele está se baseando em dados que ele não tem. O LACEN demora para poder fazer um teste, as estatísticas são completamente... Só está se testando quem está em estado grave. Mas como é que você quer afrouxar o isolamento se você não sabe quem é que está e quem é que não está contaminado? Você só vai estar contribuindo para um aumento grave da curva de contágio. Alexandre, você falou um ponto extremamente importante aí. Eu acho que as discussões dos empresários estão de quando o comércio vai abrir, e a nossa discussão junto com o governo não é de quando o comércio vai abrir, e sim que medidas ele está tomando. Você falou uma coisa extremamente importante: testes. A questão dos testes, eles são extremamente importantes para que a gente possa dar um passo em relação a isso, e concordo com você que as informações estão sendo suprimidas aí, não de forma até intencional, porque eu estou acompanhando a dificuldade em relação à compra de testes, à compra de respiradores. Chegou, se eu não estiver enganado, posso estar falando um erro aqui, mas vou dar um chute aqui, de 7 mil testes rápidos aqui ao nosso estado, que foi doado pelo governo federal, e que esses testes, eles dão 70% de falso negativo, que não puderam ser usados. Então, assim, quanto empresário, volto a falar, e representando aí um setor que vai ser um dos setores mais afetados a longo prazo, que é o nosso setor, volto a falar, a gente também não pode ficar inerte e dizer que a gente é a favor do posicionamento horizontal sem um planejamento do Estado. Ele tem que ter quando eu digo Estado, eu falo Estado em todas as instâncias, sabe? Federal, Estado mesmo, municipal. Então, para que isso aconteça, a gente tem que estar cobrando e pedindo transparência e informação para que diga qual é o planejamento. Qual é o planejamento que está sendo construído para que tenha essa abertura? Porque, como você falou, esse volume de epidemiológico, ele deve durar meses e meses. Então, se a gente for fazer um processo de achatamento de curva sem ter essa lógica em relação à volta social, mesmo que de forma progressiva, de forma rígida, a gente vai viver isso por mais de ano, amigo. Não é 3 meses, não é 6 meses. Não tem empresa que acredite isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para os dois agora, para o Tiago e para o Eduardo. Vocês acreditam que o Brasil está preparado para o Tiago, perdão, e para o Alexandre? Desculpe, Alexandre. Vocês acreditam que o Brasil, pelas características mesmo, né, da forma de arranjo populacional, ele tem condições de fazer esse isolamento vertical, de separar os idosos? Eu falo principalmente por conta das casas que estão situadas na periferia, onde sempre mora um idoso, casas com 2 cômodos, né? E aí o neto, o filho sai para trabalhar, volta, pode ser esse vetor. Como é que seria esse isolamento vertical? O Brasil tem esse preparo ou vai ser uma medida, se vier a acontecer, que possivelmente vai ter que ser anulada em seguida por não justamente estar preparado? Pronto, a sua pergunta, ao meu ponto de vista, ela tem sentido se a gente tiver preparado o nosso sistema de saúde. Eu volto a falar, se a gente tiver forma de teste, um sistema de saúde preparado para uma projeção de pico de epidemia, isso é possível sim. A gente sabe que vai poder existir o contágio em relação ao idoso, isso é possível sim dentro do retorno de alguém que tenha dentro de casa, ou até mesmo no futuro, que seja daqui a 2, 3 meses, da volta das escolas, que a gente sabe que os idosos terminam tendo contato em relação à questão das crianças. É possível. As pessoas vão pegar esse vírus. Mais de 50% da nossa população vai pegar esse vírus, seja agora ou seja depois. A questão é, o nosso sistema de saúde está preparado para isso, sim ou não? Se não, o que é que precisa ser feito para que a gente se prepare? A gente tem agora a IFAO
fazendo um projeto, lógico que vai ainda ter que passar por uma aprovação de Anvisa e de tudo, e um respirador que custa R$5.000. Um respirador hoje custa mais ou menos US$50.000 para você comprar fora. Então a gente está falando de algo que sairia de 150, de R$250.000 para R$5.000. Então a estrutura do nosso país vai depender de como a gente se porta a ela. Se a gente promover localmente soluções, lógico que essas soluções em alguns aspectos vão demorar um tempo para ser construídas. Se a gente construir soluções que a gente seja autossuficiente nesse sentido, vai funcionar, meu. Vai funcionar. Agora a gente precisa se organizar para isso. E o Alexandre, o que é que pensa a respeito? Ter informação às vezes é doloroso, sabe, pessoal? A gente perguntar, Tiago, se a gente tem um sistema de saúde preparado para uma pandemia, a resposta é absolutamente não. Sabemos disso. O sistema de saúde pública, ele vive no limite da saturação em dias normais. Todos nós sabemos disso. Então, como é que a gente vai acompanhar isso no momento de uma pandemia que satura rapidamente o sistema de saúde? É uma coisa difícil. Eu acho que nós estamos vivendo como sociedade um resultado triste das escolhas que fizemos recentemente do ponto de vista do que é prioridade nos investimentos públicos e também na vida das pessoas. A gente teve a saúde relegada violentamente, as universidades públicas sucateadas, sobretudo no campo da pesquisa. Então você vê como as universidades que mantêm algum tipo de pesquisa mais acentuada, como a Unicamp, a USP, fazendo já testes com reagentes locais dentro da cadeia produtiva ali de Paulínia, de Campinas e tudo. Mas imagine se a gente tivesse um investimento em educação, ciência, tecnologia e saúde de uma maneira estruturada. A gente não tem, a gente está pagando o preço como sociedade dessas escolhas. E por mais triste que pareça, a gente está pagando o preço hoje pela desinformação oficial. Você vê um presidente da República circulando contra todas as normas, todas as orientações do próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, dos cientistas, dos epidemiologistas. A gente vê assim um desgoverno assim, que reflete na sociedade. Porque as pessoas estão deixando de entender que um líder como eu, ou como o Tiago, ou como o presidente da República, cada um na sua proporção, tem responsabilidades grandes quando chegam a público para falar alguma coisa. Então, a gente tem que ser cobrado, e nós temos que cobrar os nossos políticos, não como deuses, ou como messias, ou como mitos, mas como representantes públicos que precisam dar respostas, como o Tiago falou, para as questões concretas da sociedade. E a gente não vê esse movimento, Tiago, acontecendo. A gente vê, pelo contrário, um bate-cabeça no nível federal. A gente vê o governo batendo de cara com a sociedade, com a ciência. Eu vejo com pessimismo essa necessária organização que Tiago aqui da Abrazel falava, que é preciso que a sociedade se reorganize para esse momento. É preciso que os empresários possam ter um mínimo de previsibilidade, pelo menos sabendo com o que eles vão contar do ponto de vista dos investimentos públicos, seja em termos de crédito para os empresários, para os trabalhadores, para os mais afetados, mas também em termos de investimento em saúde, para como a gente vai ver isso. E eu não estou vendo, Tiago, honestamente, nenhum movimento sério por parte dos governos, porque o que a gente vê é, de um lado, aqui no estado de Alagoas, mas não é um privilégio negativo do governador Renan Calheiros. É uma coisa que acontece em todos os estados. A gente não estava preparado para essa pandemia, não tem testes, o sistema de saúde está colapsado já, entendeu? O que não está ainda as pessoas com coronavírus ainda estão nas suas casas. Eu liguei e fiquei surpreso que a médica que me atendeu no 0800 do número do governo não pegou meu endereço, não pegou o meu nome, nem a minha profissão, nem nada, para eu entrar nas estatísticas como caso suspeito.
Então, assim, não está sério o processo de condução dessa crise epidemiológica. Agora, não está sério no governo do Estado, muito menos no governo federal. Agora eu pergunto aos dois, né? O que é que cada um tem feito? O Alexandre, que já está nessa luta há mais de um ano, por conta da situação do Pinheiro, o que é que os empreendedores têm feito, né, para buscar alternativas contra esse momento ruim, que no caso do Pinheiro e dos bairros adjacentes ali da região, já se arrasta há mais tempo, né? E a mesma pergunta eu faço também para o Tiago Falcão da Abrazel. O que é que os donos de bares e restaurantes têm feito, têm buscado alternativas, tentando inovar, principalmente essa questão do PEG leve, se tem funcionado, se não tem. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Pode falar, Alexandre. Essa aí. Bom, vou pegar a deixa que eu já estava falando. A primeira coisa que eu acho que agora, no caso da gente, a ajuda, um auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas que venha do governo federal é decisivo para a sobrevivência. Se a gente não tiver, e aí essa medida ainda não foi tomada, a Câmara aprovou, mas falta o Senado e falta a sanção do governo federal e como é que isso vai se operacionalizar. Esse é um ponto que vai ser decisivo para a sobrevivência ou não, porque a gente já vinha cobrando dos governos e aí vai, mais uma vez, eu fico estarrecido com a insensibilidade do governador Renan Calheiros diante da crise que nós vivemos no Pinheiro, nas regiões afetadas. Eu fui a Recife, articulado com o secretário Santoro, nós conseguimos, no movimento que ele articulou, aprovar de uma maneira unânime com todos os secretários da Fazenda um projeto de isenção de ICMS para as empresas de comércio dos bairros afetados, dentro de toda a circunscrição dos bairros, não só na afetação geológica, mas em todo o perímetro dos bairros que foram afetados, e até agora esse projeto não foi para a Assembleia para ser votado e implementado. O que o governador está esperando? Que todas as empresas quebrem? Ele está esperando o quê? Assim, não faz sentido, governador Renan Calheiros, você adiar tanto o sofrimento dessas empresas e, consequentemente, de 10 mil famílias que dependem diretamente delas e dos trabalhadores. Esse é um ponto. O segundo ponto então eu falei do incentivo, né, do auxílio, que é preciso vir do governo federal rapidamente, do incentivo estadual, e é preciso, e no caso da gente, o pessoal do ACTA e os telespectadores que estão nos ouvindo, a solução está na mesa do Ministério Público Federal, do Estadual e das Defensorias. Eles fecharam um acordo com a Braskem e excluíram todas as empresas. A gente não está no rol das empresas, a não ser aquelas que estão geologicamente afetadas. Mas a Prefeitura de Maceió entendeu na legislação, na Lei 6.900, que o conceito de afetação é de bairro. Então, todas as empresas e moradores de todos os bairros afetados, independente de risco geológico ou rachadura, foram alcançados pela lei municipal de isenção, certo? É preciso que as defensorias e os ministérios públicos revejam esse acordo, e eles têm uma outra ferramenta, que é exigir agora, imediatamente, da Braskem, uma indenização horizontal, ou seja, todo mundo receber no mínimo 100 ou 200 mil, porque no caso das empresas e dos investidores que têm renda que depende dos aluguéis lá, o prejuízo é total e muito superior a 100, 200 mil, e está na mão deles. O Ministério Público Federal pode chamar a Braskem na mesa e dizer assim: vamos aqui pegar todas as relações das empresas que estão nos bairros afetados pela mineração, porque não fomos nós que causamos isso, foi a Braskem. Ela continua operando, continua produzindo, claro que importando matéria-prima, mas não importa. Ela encontrou uma alternativa que no nosso caso não teve. Então, assim, a responsabilidade civil dos promotores, dos procuradores, eu não sei bem o nome que dá, dos ministérios públicos, é decisiva para a gente nessa hora. Eles têm a chance de fazer justiça, porque o acordo, para concluir, foi unilateral. Não existe acordo onde só uma parte negocia. Então, só a Braskem negociou com eles. Eles não viram os empresários, não viram os moradores, não viram ninguém.
Então, assim, tá em tempo do Ministério Público rever esse erro grave que foi feito nesse acordo e exigir que a Braskem indenize todas as empresas que estão nos bairros afetados, independente do risco geológico. Tá bom, Chico. Vamos lá. Muito obrigado. Agora o Tiago Falcão, né? A Abrazel tem se movimentado para reverter essa situação, pelo menos amenizar os danos, né, Tiago? Claro, vou falar essas ações. Antes disso, quero deixar uma provocação a todo mundo que está ouvindo. Vamos começar a parar de pensar no quando a gente abre ou quando a gente fecha. Vamos começar a parar para pensar do que os nossos governantes estão fazendo. Se a gente precisa de teste rápido, quando é que a gente vai tê-los? Se a gente precisa de leito, quantos a gente precisa? Então, essas informações são informações importantes que a população precisa saber, que a gente precisa provocar os nossos governantes para que a gente possa pensar no futuro, que tenha certeza que o fechamento em totalidade ele é prejudicial a todos, assim como a abertura em totalidade vai ser prejudicial às saúdes. Então, sobre a questão de como a Abrazel está se posicionando nesse momento, a gente está trazendo toda a estrutura de apoio a nossos associados, com apoio jurídico, apoio contábil, constantemente promovendo lives com a tirada de dúvidas, plantões que as pessoas podem falar pelo WhatsApp, por ligação, perguntar de que maneira conduzir. Dentro de uma abrangência nacional, a Abrazel teve um papel fundamental para essa ajuda do governo em relação ao pagamento de salários, que ela foi enunciada como primeiro momento para o setor de bares, restaurantes e turismo, e ela de forma sábia foi ampliada para todos os setores, porque a economia toda precisa girar, inclusive para bares e restaurantes. Isso é fundamental, porque se as pessoas não têm dinheiro, a gente não tem nossos clientes dentro dos nossos estabelecimentos. Então, a gente vem dando toda a estrutura para nossos associados, e isso tem sido muito importante para esse momento de angústia e de incertezas na vida deles. Por fim, a gente está criando agora um festival que a gente está chamando Nos Vemos em Casa. Esse festival, a Abrazel tem uma expertise muito forte em festivais, e dentro do Se Reinventar, a gente está criando esse festival que a gente vai até a casa dos nossos clientes. Vai até a casa, lógico, com toda segurança, no sistema delivery, ou até mesmo no sistema Pegue Leve, que você citou, que para alguns está fazendo um resultado positivo, para outros não teve tanta diferença, mas é isso que eu estou dizendo. Quando a gente dá a possibilidade a quem é de interesse, com certeza ele vai se beneficiar em relação a essas novas aberturas progressivas. Então, esse festival Nos Vemos em Casa vai provocar aos nossos clientes o retorno ao que a gente vinha perdendo. Com essa questão do número de aplicativos aí diversos e as facilidades do aplicativo, a gente foi perdendo um pouquinho do contato do delivery com nossos clientes, as pessoas só vinham pedindo via aplicativo. Então a gente vem com nos Vemos em Casa, solicitando que eles voltem a ligar para os nossos estabelecimentos, que a gente está com saudade deles, que a gente precisa ouvir a voz deles, para que a gente possa voltar a ter esse contato humano, para que a gente possa voltar a ter essa proximidade, que a gente possa levar isso que a gente bem sabe fazer para dentro da casa dele, para trazer para esse conforto para a família dele e matar essa saudade, que eu tenho certeza que todos também estão das nossas comidas e dos nossos bate-papos. Ótimo, Tiago. Agora a gente já se encaminha para o final da nossa entrevista aqui, do nosso debate, melhor dizendo, e eu vou abrir um espaço de 30 segundos, 1 minuto no máximo, para cada um fazer as suas considerações finais. Pode começar pelo Tiago agora. Então, faço esse convite a todos vocês que não deixem de consumir nos seus negócios aí do bairro. O sistema Pegue Leve foi criado com esse objetivo, para que a gente pudesse voltar a ter o contato social de forma mínima, só promovido pelo comércio local, de forma menor, sem a gente precisar estar fazendo esses deslocamentos. Valorizem as estruturas que são da nossa terra, para que a gente possa consumir no seu colega que está aberto a 2 quadras, a 1 quadra, que você possa fazer para retirar ou pedir por telefone, que isso é muito importante para a manutenção de emprego dessas pessoas, para a vida desses empresários também, que a gente possa, num curto espaço, o menor possível, levando em consideração esse aspecto da saúde, que a gente possa voltar
a ter esse contato de forma verdadeira, no olho por olho, do abraço, do aperto de mão. Espero que isso possa acontecer em breve. Alexandre. Tiago, parabéns pelas posturas coerentes e sensatas, viu? Parabéns mesmo. Obrigado. Eu quero dizer que as empresas de bairro têm um comércio muito local, muito olho no olho. E a maioria, 95%, não tinham acesso à internet, não usavam os canais digitais para distribuir seus produtos e serviços. E nós criamos o portal Sou Pinheiro, que era uma infraestrutura junto com a Supercash e com o apoio do Sebrae para poder migrar e ensinar as empresas essa nova cultura digital. Mas, infelizmente, faltou verba e apoio para a continuidade desse portal, para que as empresas pudessem migrar do comércio local para o comércio digital e usar essa proximidade, esse carinho e essa solidariedade das pessoas em relação ao que aconteceu nos nossos bairros, para que se reinventassem do ponto de vista da forma de relacionamento comercial com o público. Infelizmente, esse projeto está parado no meio, e se alguém está nos ouvindo, e se uma autoridade, o governo estadual tem a FECOEP, que é um fundo de combate à pobreza, que poderia ser usado para poder gerar empregos e renda nesse momento, mas ficou completamente ausente. Eu acho que é o momento agora de a gente se reinventar como empresário, mas dos governadores entenderem e se relacionarem melhor com a comunidade empresarial, com os setores organizados da sociedade, para buscarmos soluções conjuntas. Ficarem numa bolha como estão não ajuda em nada, e esse é o meu recado. É o momento de juntar a sociedade civil, governo, para que a gente possa compor uma solução conjunta junto com a justiça e com todas as pessoas que podem ajudar nesse processo. Muito obrigado pela participação do Tiago Falcão, presidente da Abrazel, do Alexandre Sampaio, presidente da Associação dos Empreendedores do Pinheiro. Acredito que o debate foi bastante esclarecedor, de altíssimo nível. Parabéns aos dois, e o ACTA também deseja muita sorte, né, tanto a Abrazel, né, os associados da Abrazel, quanto aos associados dos empreendedores do Pinheiro. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde, viu?